Seja bem-vindo ao nosso Ensino Fiel especial de Natal, que também é o último episódio da temporada deste ano de 2024. No episódio de hoje do Ensino Fiel, o pastor Thiago Santos nos conduz a uma reflexão sobre a essência milagrosa da fé cristã. No centro dessa fé está o evento extraordinário da concepção miraculosa do Filho de Deus, realizada pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Neste mistério divino, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, assumindo uma forma humana de maneira humilde e surpreendente, como um bebê. Esse Rei Salvador viveu uma vida perfeita e imaculada, culminando em sua morte na cruz pelos pecados do seu povo, cumprindo assim o propósito redentor do Deus Criador. Avalie ou curta este episódio na plataforma onde estiver nos acompanhando e também nos ajude compartilhando com seus familiares, amigos e igreja. Isso nos ajuda a aprimorar os conteúdos e a alcançar mais pessoas. Também diga aqui nos comentários que pregadores e assuntos você gostaria de ver em nossa temporada de 2025. Ensino Fiel, episódio 101, Nascido da Virgem. Aula do curso O que é o Natal? Com os professores Thiago Santos, Gilson Santos e Vinícius Musselman. Este curso está disponível na íntegra em nossa plataforma Fiel Digital, onde você também encontra centenas de e-books da editora Fiel, mais de 100 cursos e as mensagens de nossos 40 anos de conferências. Acesse fieldigital.com.br e faça já a sua assinatura. Aproveite este último episódio do ano. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Retornaremos ainda em janeiro do ano que vem, se assim Deus nos permitir. Olá, meus queridos amigos, queridas amigas, muito bem-vindos ao nosso curso Fiel de Liderança. Nós falaremos sobre um tema que é caríssimo para a nossa fé, para a nossa confissão cristã, que é a natividade, o nascimento de Jesus, os ensinos das Escrituras sobre a vinda do Filho do Homem, do Filho de Deus, para viver conosco, como homem também, se fazer homem e entrar na nossa história, entrar na história humana para trazer a graça da salvação. E nas Escrituras nós temos muitos ensinos preciosíssimos que apontam para a beleza da vinda do Filho de Deus ao mundo como sendo a grande promessa de Deus para a salvação da humanidade. É a época do Natal que nós lembramos da vinda do Filho de Deus para o mundo. É quando a gente lembra das maravilhosas promessas de Deus para o seu povo. Não é? Aquelas promessas que Deus fez de que Ele mesmo visitaria a humanidade, trazendo paz e derramando a sua graça, trazendo a salvação. Sabe, por muitos e muitos séculos, o povo de Deus aguardou a chegada deste grande dia, o dia em que Deus habitaria no meio do seu povo. Havia uma expectativa no meio do povo de Deus, da antiga aliança, do Velho Testamento, para a chegada de Emanuel, Deus conosco. O nosso Natal, o Natal cristão, é a consumação da esperança do Velho Testamento. O nosso Natal é a escatologia do Velho Testamento. É o cumprimento da esperança do povo judeu, de que o Deus que se revelou também visitou a humanidade por meio do seu Filho. Quer dizer que aquela esperança que já é colocada no coração do ser humano, na sua condição mais miserável, que acontece na queda, desde Gênesis 3, a semente da mulher, agora se cumpre na vinda do Filho de Deus. Aquela esperança de que o ser humano seria redimido pelo próprio Deus, agora se cumpre quando Deus se faz carne, quando o Verbo se faz carne. Então, nós queremos lembrar disto. Nós queremos lembrar do ensino das Escrituras sobre o Natal de Cristo, das promessas passadas que se cumprem na vinda e na vida de Jesus de Nazaré. E sabe, o cumprimento dessas promessas é o selo e a garantia
de que Deus haverá de cumprir as promessas futuras, aquelas que nós ainda aguardamos, inclusive a promessa da volta deste mesmo Filho de Deus, que tendo vindo ao mundo, tendo nascido como homem, tendo nascido como um bebê na casa de José e Maria, e vivido a sua vida, morreu também e ressuscitou, vai voltar. Ele vai voltar para trazer o seu povo para junto de si. Então nós vamos examinar as Escrituras para buscar discernir essas profundas verdades sobre a pessoa e obra desse Messias prometido e sermos encorajados com a sua vinda miraculosa para a nossa terra. A nossa fé e a nossa esperança são fortalecidos nessas promessas. E nós, então, nos alegramos como povo de Deus, mas junto dos seres celestiais, quando nós adoramos o Deus menino que veio para salvar e aguardamos o seu retorno. Na nossa meditação de hoje, nós falaremos do nascimento virginal de Cristo e destacaremos o fato de que Jesus veio ao mundo por meio de um grande milagre. Assim como ele deixou este mundo pela ressurreição, pela ascensão, por um grande milagre, da mesma maneira ele chegou ao mundo por um grande milagre. E é importante a gente pensar na realidade da chegada de Cristo por um milagre, porque parece estranho, pleno século XXI, ano de 2022, nós falamos em milagres. Vivemos em dias de grande ceticismo, vivemos em dias de grande cinismo, de grande descrença. Não é? A realidade, como ela na sua concretude, ela já inflige tanto sofrimento aos homens, não é? E por isso, talvez, a dureza do coração, não é, que se dá no meio de um contexto de dificuldades, vai fazendo com que o ser humano perca a capacidade de reconhecer aquelas realidades que transcendem a nossa existência. Nós vivemos em uma sociedade, em um mundo que vem matando Deus, por assim dizer, não é? E de fato há um anseio no coração humano por transcendência. A Escritura atesta isso para a gente, a própria experiência revela. Mas o fato é que essa transcendência tem sido preenchida agora de outras maneiras, por um existencialismo irresponsável, um niilismo utópico, um pragmatismo quanto à vida. E isso para não falar das ideias que tomam o lugar de Deus, não é? Agora o Estado muitas vezes se torna esse ser transcendente no qual as pessoas colocam a sua esperança, a busca pela felicidade no dinheiro, nos prazeres. E por isso o ser humano aos poucos vai deixando de crer na revelação, também nos milagres daquele que se revela. Mas a vida humana e a própria realidade da maneira como Deus controla a história e se manifesta diante dos homens, e ainda mais traz promessas e entrega a salvação pela graça, é um grande milagre. O cristianismo é um grande milagre. Um teólogo definiu o milagre como um fato sobrenatural, algo que de tal forma transcende os acontecimentos comuns que é encarado como o resultado direto de um poder sobrenatural. E esse poder sobrenatural é operado por Deus, quer diretamente, quer mediante agentes humanos. Então, quando a gente pensa na vinda do Filho de Deus, é importante a gente situar isto como sendo um grande milagre, né? E é por isso que o Natal é tão importante para nós, para a igreja cristã, e até mesmo, eu posso dizer, para a nossa sociedade, uma sociedade que cada vez mais distancia, não é, de Deus e da palavra de Deus. Nós fazemos bem em pensar na realidade da vinda do Filho de Deus, da natividade de Cristo, do Natal, como sendo um grande milagre que Deus mesmo realiza na pessoa do seu Filho, pelo poder do Espírito. Por quê? Atente para isso. O Natal fala de Cristo, quer dizer, do ungido, do Messias, ainda mais do próprio Filho de Deus, quer dizer, do Deus, o Filho, visitando a humanidade, revestindo-se da nossa humanidade. Não é? O Natal é o próprio
Cristo entrando neste mundo. E ele o faz de maneira especial e miraculosa. A vida de Jesus, aliás, é toda cercada de grandes milagres. A ressurreição é um grande milagre. O reinado de Cristo hoje, o Christos Pantocrator, o Cristo Todo-Poderoso, assentado no seu trono de glória, por meio do qual ele governa este mundo e cuida especialmente da sua igreja, é um grande milagre. A própria ideia de conversão de homens e mulheres, quer dizer, a ideia de que nós abandonamos os nossos ídolos, nós mortificamos o nosso ego, nós nos entregamos pela fé a Cristo, recebendo a justiça dele, transformando as nossas vidas, agora vivendo com uma nova identidade, com novos valores, com novos propósitos, uma nova esperança. Isto é um grande milagre. É um grande milagre. E é sobre isso, então, que nós queremos falar. Eu gostaria de ler um trecho das Escrituras que encontra-se em Lucas, capítulo 1, versos 26 a 39, para pensarmos no milagre da vinda do Filho de Deus. Vamos lá. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Muito bem. Vamos tentar entender então esta história que Lucas, o evangelista, conta para nós. É bom sempre lembrarmos que ele mesmo não estava lá, mas ele ouviu de primeira mão os relatos, muito provavelmente da própria Maria, sobre aquelas coisas, aqueles eventos tão especiais que aconteceram naquele momento histórico da sua vida. Diferente do Evangelho de Mateus, que apresenta a anunciação da concepção do Filho de Deus por meio de José, nós temos aqui um relato que nos apresenta a jovem Maria, sob a perspectiva dessa menina, desta jovem chamada Maria, e é muito significativo. Como as Escrituras, no seu registro sobre Jesus, mostra o valor e a importância e o papel das mulheres aos olhos de Deus. As mulheres estavam presentes, Isabel, Maria, neste momento histórico de tamanha importância na vinda do Filho de Deus, assim como também eram mulheres que Deus mesmo escolheu para serem as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Em uma sociedade daqueles dias que oprimia e desconsiderava o papel e a importância e o valor da mulher na sociedade, Deus, que faz as coisas às vezes de modo tão diferente daquilo que muitas pessoas imaginam e esperam, ele vai usar justamente mulheres como agentes dele, tanto para receber João Batista, Jesus Cristo, e receber esta anunciação, assim como também para que fossem as primeiras testemunhas do Cristo que agora ressurge
da morte. Então, os relatos tanto do nascimento como da ressurreição de Jesus dependem do testemunho de mulheres fiéis que Deus usou na história. Isso tem grande valor. E Lucas registra para a gente aqui os eventos sobre este milagre de uma mulher virgem que engravidou por ação do Espírito Santo de Deus. Como foi que isso aconteceu? A gente vê a história aqui. Deixa eu manter o texto aberto. Nós temos alguns personagens importantes aqui nesta história. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. Temos um ser celestial, um anjo. Aliás, um anjo aqui nomeado nas Escrituras, algo muito incomum, o anjo Gabriel. Temos também nesta história Maria, mãe de Jesus. E eu quero colocar um pouco do nosso foco nela. Jesus veio ao mundo por meio de uma gestação sobrenatural, miraculosa, em uma mulher virgem. O que o texto e os demais textos das Escrituras nos ensinam sobre Maria? Nós podemos inferir aqui desta leitura e de outras até, que ela era uma jovem mulher hebreia. Vivia naquela região mais pobre da terra da Judéia, que é aquela denominada região da Galileia, no norte. Ela vivia em Nazaré. Era alguém que, sabemos, tinha família, porque foi prometida em casamento para um homem. E isso normalmente era feito por meio das relações familiares. A gente tem informações, por exemplo, de uma parenta dela, Isabel, que vivia nas regiões montanhosas de Israel, na região de Judá. E a gente pode aprender pela linguagem de Maria que ela é alguém que cresceu ouvindo a palavra de Deus. Ela fazia parte da comunidade do povo da aliança, do povo de Deus. Era alguém que estava familiarizada com as promessas de Deus do Antigo Testamento. A parenta de Maria, Isabel, era esposa de um sacerdote, de Zacarias. E, portanto, Maria é alguém que teve acesso à palavra de Deus, ela teve acesso à lei de Deus, ela teve acesso às cerimônias que aconteciam no contexto do templo. Era seguramente uma jovem mulher crente e temente a Deus. A gente pode aprender também do texto que ela era uma serva de Deus, humilde, porque ela mesmo nos dá a dica que ela se dispõe, depois de ouvir a missão gloriosa e ao mesmo tempo assustadora, espantosa que ela recebe do anjo, ela se dispõe ouvindo e atendendo e obedecendo, dizendo: eis-me aqui com um espírito de serva. E ainda mais, o texto ensina pra gente que ela era noiva de José. Isso indica que era alguém que obedecia aos seus pais, quer dizer que a prometeram-na em casamento, mas que seguramente, como qualquer jovem mulher daqueles dias, tinha os seus sonhos, casar, formar uma família, ter filhos, criá-los no temor do Senhor. Não é? Ela tinha os seus projetos, ela tinha a sua história, ela tinha uma vida inteira pela frente. Ela ia casar-se com José. Então pensa, essa jovem mulher, lá na sua cidade, fazendo os seus planos para a vida, preparando-se para o casamento, talvez tendo já ouvido alguma coisa sobre a misteriosa gravidez da sua parenta Isabel, e de repente um anjo surge diante dela. E não é qualquer anjo, é o anjo Gabriel, um dos poucos referidos por nome nas Escrituras, um mensageiro vindo da parte do próprio Deus, e ele tinha uma mensagem urgente e importante para dizer para ela. Imagine o espanto de Maria, imagina como ela se sentiu, imagina o medo que tomou o seu coração. O texto diz para a gente que ela ficou aterrada, que ela teve medo, uma reação normal quando um anjo aparece diante de uma pessoa. Aliás, na tradição antiga judaica, havia uma crença comum de que os anjos eram os agentes que levavam a alma das pessoas que estavam deixando esta vida, que estavam morrendo, para diante de Deus. Então é possível que ela imaginou que estava chegando a hora da sua morte, ainda tão jovem, com tantos planos de uma vida inteira pela frente, por isso ela teve medo. Mas Gabriel a tranquiliza e diz que tem uma mensagem para ela.
E ele diz então, Ave Maria. Olha que interessante, não é? Ele chega lá e diz, alegra-te, alegra-te Maria, muito favorecida, o Senhor é contigo. Com estas palavras, o anjo diz da parte do próprio Deus que Maria é objeto do amor de Deus, da graça de Deus, de um favor imerecido da parte de Deus. E atente para isso, é uma iniciativa que vem do alto, que vem de cima, que vem do céu, que vem de Deus. Foi Deus quem a escolheu, foi Deus quem se manifestou, foi Deus quem enviou um mensageiro, enviou um anjo. Quer dizer, Deus visita pelo Espírito, operando um milagre em Maria. Deus se formou homem no ventre de Maria, pela pessoa do seu filho. E é por isso que o anjo dirá que ela é muito favorecida, muito agraciada, ela é cheia de graça. É por isso que ele vai dizer, alegra-te Maria. Ave, a expressão em latim para alegra-te. Alegra-te Maria, porque você é objeto da graça de Deus. Alegra-te Maria, porque Deus te escolheu para ser o instrumento por meio do qual a própria graça vai se manifestar diante dos homens na pessoa do seu filho. Alegra-te Maria, porque você está prestes a receber em si o próprio Deus, o Deus homem, o Deus menino, o Deus bebê que vai ser gestado no seu útero. Alegra-te Maria, porque você vai não apenas gestar, mas também ser a mãe que vai cuidar, que vai nutrir, que vai alimentar, que vai amamentar, que vai ensinar o Deus encarnado. O próprio verbo de Deus. Alegra-te Maria, você é Theotokos, é mãe de Deus, quanto à sua natureza humana. Essa menina, jovem, provavelmente de 15, talvez no máximo 16 anos, temente a Deus, o texto vai dizer para a gente, era virgem. A palavra usada por Lucas aqui é parternos, significa precisamente isso. Quer dizer, alguém que não tinha tido contato sexual na sua vida. E esse é um ponto de grande importância para a nossa meditação hoje, né? Para que nós possamos entender a natureza miraculosa da encarnação do Verbo de Deus. Maria não tinha tido relações sexuais com homem algum. Aliás, essas são as palavras dela. Não é? Ela declara, assustada, não é? No verso 35. Então, não é o caso de uma mulher viúva, um segundo matrimônio, não é? Aqui, como a gente vê, sendo muito jovem, ela teria aí seus 15, 16 anos. Quando a gente lê Isaías capítulo 7, verso 14, a gente tem um texto do Velho Testamento, 700 anos antes desses eventos acontecerem, que diz assim, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Naquele texto de Isaías, o que nós vemos é o plano de Deus para que o seu filho, o Messias, viesse a este mundo de uma maneira sobrenatural, porque isto atestaria, apontaria a sua origem divina. A razão pela qual, a maneira pela qual Cristo vem ao mundo de modo sobrenatural e miraculoso, é porque isto atesta a sua natureza divina. Então, ele viria por meio de uma mulher virgem. Aliás, o texto de Isaías 7,14 diz exatamente isso. A palavra no hebraico lá, alma, significa jovem virgem. Ela foi empregada em outras passagens, por exemplo, do Velho Testamento, com esse mesmo sentido. Não é? O texto ele emprega um artigo definido, isso é bem interessante, lá em Isaías 7,14, que tem uma força demonstrativa. O texto fala a virgem. Atente para isto. A virgem dará à luz. Então não está falando de uma virgem, mas da virgem ou a virgem, alguém que foi selecionada, escolhida
pelo próprio Deus, uma pessoa específica que Deus mesmo já havia determinado que seria Maria. E ainda mais, o texto diz que isto, quer dizer, a virgem dar à luz seria um sinal, palavrinha para sinal, oth. Aqui é a mesma usada para falar dos grandes milagres que aconteceram nos dias de Moisés, por exemplo, no tempo do Sinai, quando o Mar Vermelho se abriu e outros sinais se seguiram. Quer dizer, a mesma palavra usada para sinais, para fazer referência a esses grandes milagres da antiguidade, é empregada por Isaías para fazer referência à concepção de uma virgem. Então, sendo um sinal de Deus, há aqui uma indicação do Velho Testamento de que a gravidez de Maria seria absolutamente extraordinária, especial, sobrenatural. Um milagre, miraculosa. E entender esse conceito ajuda a gente a reconhecer que a vinda de Jesus a esse mundo é um grande milagre, ou seja, não se dá pela operação normal das relações humanas. Era preciso que o Salvador dos pecadores fosse concebido de uma virgem, para que tivéssemos um Salvador que fosse ao mesmo tempo divino e humano. A primeira gravidez da humanidade foi a de Eva com Abel. Ele era um homem justo diante de Deus, mas ele já nasce contaminado pela natureza caída dos seus pais. Uma linguagem que vai ser empregada muitos séculos depois por Davi no Salmo 51. Mas Abel, ele nasce da união natural dos seus pais. Eva concebeu fora do paraíso, longe daquele estado de perfeição que ela experimentou um dia. E o texto lá em Gênesis vai dizer que Abel fez uma oferta a Deus pelos seus pecados. Não é? E ele apresenta a Deus, bem cedo na história da humanidade, um sacrifício de um animal, derramando o sangue inocente em favor dele que era culpado, para a remissão de pecados. E mesmo assim, ele foi vítima da inveja, da crueldade, da injustiça, tendo sido assassinado por seu irmão, que também era um pecador. Mas, agora, nessa recapitulação da humanidade, para usar a linguagem de Irineu de Lyon, nesse novo Adão, aquele que vai trazer renovação, aquele que vai trazer salvação, aquele que renova a esperança humana, as coisas não poderiam ser assim. Ele não poderia vir ao mundo através das relações naturais, da relação sexual, ainda que fossem relações sexuais santas, no contexto do casamento, de dois pecadores. Se ele viesse de José e de Maria somente, ele seria apenas uma pessoa humana. Para que nosso Salvador fosse o Deus homem, era necessário essa operação miraculosa da parte do próprio Espírito de Deus em uma jovem virgem. Então, esta concepção sobrenatural, miraculosa, aponta para a divindade de Cristo. Veja a sua importância. Cristo é Deus. É Deus. Ele tem a natureza plenamente divina. E essa concepção pelo Espírito, em uma mulher intocada por homem, aponta para essa origem divina. Mas também é homem. Atende para isso, Jesus é o ente santo que vem da parte de Deus, mas que também vem da parte de Maria. Ele compartilha assim conosco essa natureza plenamente humana. É o ente santo que tem origem divina e origem humana. Então, a concepção de Jesus pelo Espírito Santo em uma mulher virgem é este grande milagre do Natal. Como cristãos, nós precisamos reconhecer e afirmar este milagre da concepção e do nascimento virginal. Aliás, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, negar o milagre do nascimento virginal é negar a essência miraculosa do cristianismo. É negar a realidade sobrenatural do próprio Deus. Negar o nascimento virginal é negar que Deus atua no meio da história por meio do seu poder. Desencadeia uma série de consequências muito funestas, terríveis. Quer dizer,
tudo mais que é miraculoso sobre Cristo perde a sua força quando nós negamos. Esta foi a boa notícia que Maria recebeu. O anjo disse que essa concepção miraculosa pelo poder do Espírito era graça de Deus. Tu és muito favorecida, Maria, ele disse. E por isso ela achou graça diante de Deus, o anjo dirá. Ela achou graça diante de Deus porque nela Deus operaria um grande milagre. Ela achou graça diante de Deus porque por meio dela viria o Salvador do mundo. Ela achou graça diante de Deus porque por meio dela este Salvador do mundo seria aquele que reinaria para sempre no trono de Jacó, no trono de Davi. Ela achou graça diante de Deus porque por meio dela, do nascimento de Cristo, Deus operaria aquilo que é impossível aos homens, porque Deus é o Deus dos impossíveis. Então Maria recebe essa missão, esta palavra do anjo, e ela diz assim: eis-me aqui, que cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Isto nos leva a algumas reflexões com as quais eu quero concluir a nossa meditação. Primeiro, Deus é o Deus dos impossíveis, que cumpre as suas promessas. Ele cumpre as suas promessas. Ele prometeu que viria para trazer salvação ao mundo e que ele faria isso pessoalmente. E veio. A concepção virginal de Maria é este cumprimento da grande, aliás, da maior promessa de todas as promessas que Deus faz aos homens, a redenção do ser humano. E isso, aliás, deve promover no cristão um senso de segurança, de certeza, de que todas as promessas futuras da parte de Deus serão igualmente cumpridas por Ele. Ainda mais, entender a realidade deste grande milagre da concepção e nascimento virginal de Jesus ajuda-nos a crermos com maior convicção de que Jesus também é resultado da graça de Deus em nós. Veja só, atente para isso. Maria precisou crer em Jesus antes mesmo dele ser gerado. Nós temos a palavra que nos ensina sobre Jesus e precisamos crer nesta palavra, neste evangelho. Nós, como Maria, somos chamados por uma anunciação da parte de Deus a crer em Jesus e a receber com alegria a palavra de Deus, a palavra do evangelho nas nossas vidas. Nós podemos fazer isto, entendendo que esta é uma expressão da graça de Deus em nós. Crer em Cristo. Somos chamados a crer nele, sem temor, com coragem. Porque, afinal de contas, é esta crença, é esta fé que vai dar significado e sentido para as nossas vidas, que vai alimentar a nossa esperança. Maria, ela passou de ser alguém que estava com medo, confusa e com dúvidas, para alguém que se dispõe a obedecer. Você percebe isso? Medo, confusão e dúvidas dão lugar à convicção, à coragem, à fidelidade, à disposição de obedecer. Eis aqui a tua serva. É só o poder do Espírito de Deus, o poder da palavra agindo no coração, que dá essa convicção para o ser humano. Ainda mais, essa é uma certeza, quer dizer, a concepção miraculosa de Jesus, que deve trazer alegria aos nossos corações. Sabe por quê? Porque isso revela que o cumprimento dessa promessa de Deus é também a disposição de Deus de salvar pecadores como você e como eu. Não é? Nós somos alvos, objetos do amor e da graça de Deus. Veja, Maria mesmo não fez nada para ser chamada, para ser escolhida, para ser usada por Deus. Ela foi alvo da graça de Deus. E de alguma maneira, esse é o caso de todos nós. Nós podemos dizer que tudo que temos, que vem da parte de Deus, não é nosso, não somos nós que produzimos ou que fizemos
ou não foi a nossa fé que gerou, que criou, mas foi expressão dessa graça de Deus que escolheu pecadores para salvar. Então, como Maria, nós devemos nos alegrar. O anjo disse: alegra-te, porque você foi alvo de um favor imerecido. Nós também podemos nos alegrar, porque somos alvo, objeto de um amor e de um favor imerecidos. E ainda mais, como Maria, nós podemos nos alegrar, porque assim como ela recebeu o Filho de Deus, nós também podemos receber o Filho de Deus. Nós recebemos o Filho de Deus em nossas vidas, em nossos corações. Ela o recebeu no seu ventre e nós, pela fé, o recebemos na nossa alma, no nosso coração. E agora, da mesma maneira como ela vive por Cristo e para Cristo, nós também somos chamados a viver por Cristo e para Cristo. Você percebe a beleza dessa concepção miraculosa em uma jovem virgem? Ensina-nos lições tão preciosas sobre o Natal de Cristo, o fato de que o Verbo se fez carne, de que ele veio para cumprir as grandes promessas de Deus nas nossas vidas. Que Deus te abençoe e conceda a você e a toda a sua família um Feliz Natal. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima, que Deus te abençoe!